Muito bem, gente, começa mais um comentário da Lição Jovem. Essa semana está imperdível. Então você aí que está assistindo, eu te incentivo a estudar toda a lição. E claro, né, se inscrever no canal, curtir, compartilhar para a tua turma. Eles vão dar muitas risadas e também vão aprender muito sobre teologia, ok? Essa semana vamos falar sobre a doadora extrema. Um personagem aí que fez uma doação realmente ao extremo. E falando em doador, né, vocês sabem que eu sempre tenho um companheiro aqui, né? Companheiro de live, companheiro de lição. E ele também é um doador no extremo, ao extremo, né? Ele decidiu na vida dele doar a sua beleza. E doou tanto a beleza que ficou desse jeito. E continua lindo, rapaz. Você imagina como que era antes, então, né? Aham, sei. Rapaz, você é um doador mesmo, hein? E aí, Luquinha, tudo bem, cara? Graças a Deus, tudo na santa paz de Jesus Cristo. Rapaz, e você, tá bem? Rapaz, eu estou aqui de rosa em homenagem, né, a todos os amantes das cores lindas, tá? E você tá aí pretinho, que camiseta é essa aí? Não é dos jovens, não, parece não, né? Não é dos jovens, não. Semana passada a gente tava muito... É do jovem, é do jovem, porque eu sou jovem, né? Semana passada a gente tava muito crente, né? Tudo do jovem, né? Primeiro Deus, né? Mas a gente é de Deus também ainda, né? Com certeza. Rapaz, hoje vai funcionar esse negócio aqui. Hoje vai. Porque convidamos aqui um cara da alta patente, sabe? Aquele cara assim da alta patente, né? Nível hard. É um cara de doador também, né? Não é doador como você de beleza, né? Mas é um doador de conhecimento nas internet da vida, né? Eu tô falando dele, do incrível, é único, né? Pastor Gustavo, e aí, brother? Ele? Rapaz, eu achei até que tava falando de outra pessoa. Sou eu mesmo, tá? Amigos, que privilégio estar aqui com vocês. Obrigado aí, pastor Adriano, pelo convite. Pastor Lucas, vocês são os feras aí, né? A honra é toda minha de estar aqui com vocês. Gustavo, vê se aumenta o nível, porque eu tenho tentado ensinar o Lucas aqui, não vai, viu? Não vai. Não vai. Que é isso, então eu vou abaixar o nível, o Lucas é fera. Gustavo, diga para nós aí, talvez quem está nos assistindo esteja numa bolha, né, que talvez não pegou aí você pelas internet, aí conhece você, da onde você está gravando, falando aí, o que você faz da vida aí, cara? Eu trabalho com jovens aqui no Rio de Janeiro, né? Na Associação Rio Sul. Fica na capital mesmo, aqui na cidade do Rio. E a gente pega aqui Campo cidade... Grande, né? Além da capital, que é muito grande, pega aqui a gente chama de Baixada, que aí pega Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Nilópolis, algumas cidades assim. Tem uma turma muito animada. E pega as cidades bonitas. O dia que vocês dois quiserem vir no Rio... Né? Tem lugar, Angra dos Reis, Paraty. Tá gravando, viu, Gustavo? Tá gravando, viu? Bom demais. É bom que fica gravado e registrado, né? Convidados aí, é só mandar um zap. Que legal. Então você cuida da molecada jovem. Então vocês aí do Rio de Janeiro que estão assistindo, né? Curte nosso vídeo, compartilha pra turma aí, né? Tem uma turma boa aí no Rio de Janeiro que precisa ouvir mais um comentário da lição, porque tem tantos, né? Esse aqui é mais um comentário que você só ouve aqui, ouve e assiste, né? Lucas, cara, doa aí a sua bênção pedindo a oração, cara. Vai lá, vamos orar. Querido e amado Deus, muito obrigado por estarmos aqui reunidos mais uma vez para estudarmos a lição, com a presença do nosso amigo pastor Gustavo. Que o Senhor venha dirigir as nossas palavras, que nós tenhamos a unção do teu Espírito, que o Senhor toque na nossa mente e no nosso coração, para também praticarmos aquilo que iremos falar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, eu vou ler o texto base da nossa lição, o texto-chave aí. Vou pedir para o nosso amigo jovem, que é do Espírito Santo, Pablo Vasconcelos, né? É o homem por trás da câmera. Todos sejamos do Espírito Santo, né? Em nome de Jesus. Então vamos lá, Pablo, coloca aí Marcos capítulo 12, do verso 41 em diante, diz o seguinte: assentado diante do gasofilácio, né? O negocinho das ofertas lá, né? Observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro.
Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias, né? Tipo Lucas da vida jogava um dinheirão lá, né? Vindo, porém, uma viúva pobre, tipo o pastor Adriano, assim, né? Depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante, e chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía do seu sustento. E, gente, é uma história assim. Tem alguns enigmas, eu vejo como alguns enigmas. Por exemplo, ali mostra a onisciência de Jesus, porque Jesus conhecia de alguma maneira aquela viuvinha, né? E também temos alguns problemas ali naquela cena. Mas antes de entrar nesses pormenores, Gustavo, pastorzão, dá uma contextualizada para nós dessa cena, o ambiente ali, como que você imagina essa cena bíblica? Eu fico assim, né, pensando, Jesus ali, né, só espiando ali, o pessoal jogando as moedinhas, olhando, porque para Jesus falar isso, existia um contexto de alguns que queriam, pastor Adriano, Lucas, aparecer fazendo o barulhinho das moedas, o Lucas é esse. As ofertas. Tinha gente que gostava de se exibir com as ofertas que dava, né? E essa mulher não, ela foi humilde ali, entregou as moedinhas dela, que não valiam muito. No comentário aqui, traz que essa moeda, né? Você leu também que 2 delas equivaliam a 1 quadrante. E só para a gente ter ideia do quão pouco era, cada moeda dela equivale. Por exemplo, um dia de trabalho, que a gente fala que é a moeda do denário, né? Ou da dracma, para juntar um dia de trabalho, era necessário 128 moedas dela. Estou falando que está aumentando o nível de conhecimento desse podcast. Olha lá, olha. Tá vendo, Lucas? Aprende aí, lê o comentário, lê a lição. Olha o Gustavo fazendo o trabalho dele. Aqui, comentário. Que legal, é interessante, hein? Mas é legal, né? A gente saber assim, que era muito pouco mesmo. Ela tinha 2 moedinhas dela, portanto, seria então 64, né? Precisava de 64 porções dessas moedas, ou seja, 128 moedas, para dar um dia de trabalho. E ela foi entregando de maneira humilde, né? Para ninguém ver, porque era muito pouco, só que Jesus a valoriza, né? Porque ela era realmente muito pobre e aquilo para ela foi algo, foi tudo que ela tinha, né? Então Jesus valorizou esse ato. Interessante. Ô, Lucas, como que você vê essa cena? Quem está reunido ali? Como que é o negócio ali? Então, é interessante até a própria tirinha que a gente sempre comenta ali, tem uma cena ali de Jesus com os discípulos falando, vai vendo, né? Se liga na cena. E ali, se você repara na tirinha, a hora que a viúva está colocando, tem alguém observando lá no fundo, tem um cara passando com a cara assim meio de lado, olho meio fechado, tipo, meio no desprezo, né? E Jesus dando ênfase. Então, a realidade é que se valorizava naquela época, tanto quanto se valoriza nos dias de hoje, as pessoas que têm grandes recursos, que doam grandes somas de recursos, né? Mas nem sempre a pessoa que doa a grande soma de recursos é de fato a pessoa que está doando mais, né? E é sobre isso que a lição vai falar. As 2 moedinhas que eram tão pouco, como o Gustavo acabou de comentar aí, na realidade eram tudo para ela e Deus considerou como tudo. E é isso que vale para nós, né? E quando eu falei de problemas, né, quando você vai no Antigo Testamento, quando eles começam a colocar essa prática, né, de devolver moedas ou dar moedas como dízimo ou oferta, né, porque antigamente eram os bois, a vaquinha, eles iam trazendo alimentos, né, como oferta e outra coisa. Mas quando institui a questão de valor monetário, né, as moedas que deveriam se chegar ao templo eram somente as de prata, a de prata. E quando ela jogou esse níquel, essa moedinha de latão bem vagabunda, né? Desculpa a palavra aí, bem pobrezinha, né? Em outras palavras, gente, ela contaminou o gasofilácio. Ela errou, ela quebrou a lei, porque a lei a lei era o seguinte, era só moedas de prata. Por questão de logística e tantas outras coisas, né? Que o templo começou a aceitar moedas de prata, né?
mas ela foi lá e colocou moedas que não eram de prata. Se a gente fosse pensar na letra da lei, ela estava com problemas. Ela era uma pecadora, não deveria fazer isso. Mas o espírito da lei não fala sobre o cumprimento de valor monetário, né? Mas da intenção do coração. Então, isso que nós precisamos entender, né? Deus é dono de tudo, gente. Deus não está nem aí pela quantidade que você está dando. Ele está interessado se o teu coração, a tua oferta é proporcional à intenção do teu coração, né? Temos outros problemas também aqui, porque diz que a velhinha aqui era viúva, né? Hoje, tem muitas viúvas que têm condições de trabalhar e receber. Naquela época, a mulher trabalhava e não tinha salário. Né? E hoje, mulheres têm aposentadoria dos homens, né, que falecem, né, tem a aposentadoria, algo parecido, um benefício, coisa que não tinha na época. Então, provavelmente, essa mulher, quando colocou as últimas moedinhas, ela teria que ir pedir esmola ou fazer coisas imorais, que eu acho que não era o caso dela, para poder conseguir dinheiro. Então, assim, é um cenário de extrema entrega. Tipo assim, é igual a mulher que nós estudamos semana passada, né, gente? Da viúva também, de Sarepta, não é? É viúva também, olha lá. Ela só tinha aquele dinheirinho, né, no caso dessa viúva aqui, e depois não teria mais, teria que... estaria literalmente a Deus dará. Ok? Exatamente. Certinho, gente? Mais alguma coisa aí sobre esse momento aí? Eu gostei, Adriano, da tua palavra. Você falou da proporção, né? Então, a lição até traz isso para a gente. Cada um pode doar de acordo com a proporção que tem, com a condição que tem. Uhum. Então, o rico, que é muito rico e doa muito dinheiro, mas esse muito dinheiro, proporcionalmente para ele, não é nada, então ele está falhando nas doações. Então, tanto o pobre quanto o rico pode doar de maneira bacana, de maneira relevante, quando proporcionalmente ele está dando algo significativo, né? A oferta ela foi valorizada não pelo valor monetário, como você mencionou, mas por ser algo significativo para aquela mulher. Então, acho que esse é o ponto aí para a gente enfatizar também para a nossa vida, né? É significativo, minhas ofertas são significativas. Uma vez e esse lance da oferta, assim, né? Tava um momento assim que eu estava questionando muito com Deus, Senhor, eu tô dando umas ofertinhas aqui ruim e tal, porque eu tô com carro parcelado, tô cheio de conta e tal. E Deus foi colocando muito no meu coração assim, não. E não era para mostrar para ninguém, não era para me exibir, não. Mas eu me senti incomodado. E aí foi um momento que eu falei assim, não, falei com a esposa, ó, vamos esse carro aqui, vamos vender ele, porque as parcelas estão caras, e vamos parar com isso, para a gente poder ofertar melhor, né? Então, a gente precisa se organizar financeiramente a vida da gente para a gente poder ofertar melhor, de maneira mais relevante, e no final das contas é para Deus, né, que a gente faz. Exatamente. Desse contexto que você tinha falado, Adriano, eu acho interessante porque essa era justamente a última semana de Jesus, né, antes da cruz, e os momentos finais dele ali no templo, os últimos dias no templo, e ele vai, expulsa os cambistas que estavam fazendo da casa de Deus um lugar ali de desonra, né, estavam vendendo e tudo mais. Eu acho até interessante que o Flávio José traz aquela informação de que uma ovelha ela era vendida comumente, não lembro se era 5 ou 10 moedas de prata, mas no templo era vendida a 30 moedas de prata, né? Tipo, super valorizada. Super valorizada. E daí o 30 moedas de prata por uma ovelha remete às 30 moedas de prata de Cristo e tal. Mas o que eu queria citar aqui é especificamente essa questão de que aquele momento ali em que eles estavam vivendo era um tempo que estava acontecendo corrupção no templo. Eles estavam vendo várias coisas erradas, o sacerdócio era corrompido, os líderes religiosos eram corrompidos. E é interessante porque quando a mulher chega para entregar a ofertinha dela, Jesus não olha e fala para os discípulos assim, rapaziada, olha que desperdício, ela vai entregar essa oferta aí, o povo vão usar errado, vão gastar de maneira errada. Inclusive, o sumo sacerdócio na época era comprado com altas somas de dinheiro que o cara que era eleito para ser sumo sacerdote pelo Império Romano, ele pegava do tesouro do templo, então era tipo tudo corrompido mesmo.
Mas em Jesus em nenhum momento ele pega e critica isso, né? Em nenhum momento ele fala assim, não, desvia disso aí, não dá, e no templo não, traz aqui pra gente que a gente está fazendo a obra verdadeira, eu e os discípulos aqui. Não, ele simplesmente fala assim, olha, essa doou melhor do que todo mundo. E isso também é uma repreensão para os tempos modernos, no sentido de que volta e meia aparece alguém com um argumento assim, né? Ah, pastor, eu não estou dando porque eu não confio na obra e aquela coisa toda, né? Mas a gente hoje vive um período de muita teoria conspiratória e tal, a gente já vai falar sobre como funciona o recolhimento dos dízimos e das ofertas, a auditoria que tem na igreja, mas independentemente de qualquer coisa, ainda que se tivesse qualquer coisa confirmando, Deus não vai te cobrar de você por algo que você não sabe ou não fez. Deus vai te cobrar pelo que você fez e Deus vai te recompensar pelo que você fez. Então, se a pessoa é fiel e ela devolve, mas alguém ali pega o dinheiro que ela devolveu, Deus vai cobrar de quem pegou, não vai cobrar de você que devolveu, né? Agora, você devolvendo, você vai estar sendo fiel e automaticamente bênçãos virão disso, né? O problema, Lucas, de que a pessoa que tem esse pensamento, ela não doou. É dela ainda, entendeu? Pertence a ela. Então, ela tá dando... É igual aquela pessoa que vai dar uma oferta na igreja. Vocês são pastores, vocês sabem. Ô, pastor, eu queria fazer uma doação para a igreja. Fala, que legal, então você põe no envelope. Não, pastor, eu quero doar um ar-condicionado. Não, tá bom, então, mas a gente tem que ver, tá? Não, eu quero dar o ar-condicionado. Não, tá bom, a gente, né? É tipo assim, a pessoa quer doar aquilo e tem que ser do jeito dela, quando ela quer. Então você não quer doar, meu filho, você quer mandar. Eu vou doar uma tinta azul para pintar a parede da igreja. Olha, eu fiz uma doação de tinta, mas o pastor não aceitou, que absurdo. A pessoa se torna dona da oferta. Não é esse o sentido, né, Gustavo? E ao defender isso, nós não estamos também isentando a igreja de ser transparente no uso dos recursos, e nem de que o membro que doa cobre uma atitude correta em relação aos recursos. A gente sabe que, principalmente aí nessas igrejas aí fora, que não tem auditoria, que não é uma instituição legal, né? Às vezes é uma pessoa que administra tudo. Então, a gente deve cobrar, só que fazer isso no espírito correto, né? Fazer, cobrar e tal, mas isso não isenta a minha participação. Na internet a gente vê muito disso aí, né? De gente que... mas o dízimo não é do Novo Testamento, mas dízimo já era. Então perceba que o princípio aí é válido, como o Lucas falou. Jesus, ele não tirou isso, né? Ele inclusive elogiou a atitude daquela mulher de ofertar, né? De levar os recursos a um local centralizado para que desse local pudesse ser distribuído para as pessoas que vivem pregando o evangelho. Então, o princípio está aí também, estabelecido no Novo Testamento. Exatamente. Ok, eu vou avançar aqui e vou ler um texto que está na nossa lição, que é Jeremias, capítulo 17, verso 10. E o seguinte, ó. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. É interessante isso, né? Se todos nós tivéssemos essa consciência que Deus sabe o que vai no coração, que Deus sabe a intenção, eu acredito que muitos de nós não faríamos o que fazemos, né? Esse senso da presença, da onisciência de Deus, em saber os motivos, a razão, né, que você vai fazer uma caridade. Porque, veja, a caridade ela não é medida por coisas boas que se faz, né? Mas é medida pela intenção do coração, né? Como essa mulher, que ia ajudar no templo. Que diferença ia fazer no templo aquelas moedinhas, né? Eu acho que o tesoureiro, quando pegou, falou, mas quem foi o doido que deu isso aqui? O que eu vou fazer isso? Outro dia eu estava numa comissão, só entre nós pastores aqui, tá? Na comissão, aí o tesoureiro falou assim, pastor, olha, nós temos que conversar com nossos irmãos, porque os nossos irmãos estão pensando que isso aqui é brincadeira. Eu falei, por quê, irmão? Ele falou, não, olha o nível das nossas ofertas, olha aqui, pastor. Aí ele pegou uma notinha de R$2. Quem é que doa R$2 hoje, pastor? R$2 a gente não paga nem... Aí
Aí eu falei, irmão... A viúva pobre do... Entendeu? E nós não estamos ali para avaliar a quantidade. Olha, aliás, os pastores, a igreja não está ali para avaliar você, né? Agora, a lição nos chama a atenção que Jesus avaliou, né, a viúva. Jesus estava ensinando os discípulos, né? E aqui é o texto de Jeremias, diz que Deus avalia o teu coração, brother. É Ele que vai te avaliar. Os irmãos não têm que te avaliar. Claro, se você precisar de conselhos, né? Procure os irmãos, procure o pastor, né? Mas quem avalia o coração é Deus, né? E vocês, tem algum texto aí, Lucas? Que texto você tem aí? Tenho. Só antes de eu falar do meu texto, eu me lembrei também de uma história aqui rapidinho para contar. Eu quero ver. Na época que eu morava aí no Rio, Gustavo, lá em Botafogo, eu dava estudo bíblico para algumas pessoas, tinha um pequeno grupo lá. E aí tinha uma pessoa que ela era de uma outra denominação religiosa e ela gostava de assistir esses programas e tal, midiáticos e tal, na época, né? E aí, como era o ano de 2009, tinha um pregador midiático que dizia assim, esse é o ano do número 9, então se você doar R$900 e tal, R$900 naquela época valia quase o dobro de hoje, né? R$900 se você doar e tal, você vai ter suas causas na justiça desimpedida, você vai ganhar a bênção que você está pedindo, você vai isso, aquilo outro. E aí ela ficou muito empolgada, assim, ela não era brasileira, era espanhola. E aí ela falou assim, nossa, pastor, me diga uma coisa, eu estou querendo fazer essa doação aí, eu posso doar esse valor aí? Daí eu falei assim, olha, ela estava começando aí no estudo e tal, né? Como é que você vai explicar? Eu falei assim, então, mas você está querendo doar para ajudar a obra de Deus, assim, de coração? Qual que é o motivo da sua doação? E aí foi legal, porque ela foi muito sincera, não sei se é parte da cultura dela, falou, não estou dando para ajudar a obra de Deus, não. Eu estou doando porque eu tenho uma causa na justiça e eu preciso que desempeste, porque ela falou que vai desimpedir. Eu falei, então você não está dando oferta, você está querendo pagar para Deus liberar para você a sua causa na justiça, né? Então Deus sempre considera o propósito do nosso coração, né? Por isso que ele considerou valiosa a oferta da mulher. É impressionante, né? Eu vou fazer um J aqui da libertação. Aí, oi? Eu vou fazer um J da libertação para os jovens. Se você quer desencalhar, traga aqui 70 vezes 7. Com quantos anos você quer casar? Né? Traga o número da oferta. Se for 20 anos, faz vezes 20. 20 vezes 20 vai dar certo. Então, em 1 Coríntios 16, verso 2, tem o texto que eu acho que é válido a gente falar aqui, que Paulo lhe diz o seguinte, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Paulo está falando aqui sobre um planejamento para o ofertório. Às vezes a gente faz um planejamento para o dízimo, né? Fala assim, não, eu vou receber e tal, já vou tirar o dízimo. Mas a gente não faz o planejamento para o ofertório, a gente deixa para o momento da vontade, né? O que Deus tocar no meu coração. Só que a palavra de Deus diz também, até a lição traz ali, entre parênteses, esse texto de Jeremias 17, né? Que fala, enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, se você for esperar a sua bondade natural de coração, você vai aguardar todo o dinheiro, filho. Então, você tem que fazer um pacto, um planejamento antecipado, organizar suas finanças, separar já na hora que recebe o salário, que senão vai aparecer um monte de outra conta que você nem imagina para pagar. E isso vai te ajudar nesse processo de fidelidade. E vale a pena também a gente fazer uma propagandinha aqui, né? Baixa aí no seu celular o aplicativo 7Me, que é mais fácil. Você recebeu hoje, você já deposita hoje, não vai ser tentado para gastar o dinheiro depois, né? Esses dias mesmo teve uma pessoa que falou para mim, olha, pastor, depois que teve o 7Me, eu consegui ser fiel a Deus. Porque sempre eu recebia, eu falava, vou esperar sábado para levar para a igreja, mas durante a semana acontece alguma coisa, eu não conseguia ser fiel. Agora é mais fácil, né? De onde você está, qualquer dia você pode doar, né? Legal, são ferramentas que usa mais. Desculpa, Adriano. Pode falar. Não, são ferramentas que ajudam, né? A fidelidade é isso aí. Motivam, né? A gente não usa dinheiro mais quase, né, na carteira, então isso aí ajuda. Sim. É minha vez? Vai, Gustavo. Qual é o seu texto que você separou aí? Eu vou fazer igual o Lucas aqui. Eu vou ler o texto, mas eu estava fazendo um cálculo aqui, só para a gente contextualizar o nosso ouvinte. Aí, se tá fosse vendo? hoje... Lucas, vai aprendendo, Lucas. Ó, o cara fera, velho. Mano. Outro nível. Vai lá. Se fosse hoje, não. Quanto seria? Depois dessa, eu vou colocar ele sozinho, porque agora ficou top.
Aí eu fico até constrangido. Ó, hoje o salário mínimo está indo para R$ 1.380. Se a gente fosse pegar para os dias de hoje, quanto seria a oferta daquela viúva, né? Aí é um cálculo, claro, a grosso modo, viu, pessoal? Não é nada assim. Mas a grosso modo, a gente dividiria pelos dias úteis de trabalho naquela época. Eles descansavam só no sábado. Então, seria aí 26 dias. 1.380 dividido por 26 seria R$ 53 o dia de trabalho. A gente viu que a moeda dela, as duas moedas teriam que ter 64 vezes para juntar um dia de trabalho. Então, R$ 53 dividido por 64 seria 82 centavos, mais ou menos, a doação que aquela mulher fez, né? Só para a gente ter uma ideia. E para ela, aí vamos voltar, era tudo que ela tinha, né? Olha que mulher que vive com centavos para sobreviver, né? E aí Jesus... E, inclusive, essa sua fala agora, já dá para fazer o corte, já fazer o Reels aí, colocar aquela chamadinha, quanta moeda doou. Dá para fazer... Esses TikToker aqui é brincadeira, viu? Esses TikToker aqui é brincadeira. Mas segue lá logo. Mas vamos lá, o texto, Atos 10, verso 4, Cornélio, e este, fixando nele os olhos, possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Eu achei esse texto interessante, porque fala assim, então vou dar esmola para Deus me ouvir? Aparentemente, é isso? Não. Na verdade, o anjo está dizendo assim, você tem sido tão bom, tem dado esmolas de coração, tem ajudado tantas pessoas com seus recursos, que isso causou uma boa impressão no coração de Deus, e é por conta disso também que eu estou vindo aqui. Então, não é pelo fato do valor monetário da esmola, mas pela intenção de Cornélio em ajudar quem precisa e usar os recursos que Deus colocou à disposição dele para a pregação e para o bem do próximo. Isso é algo que a Bíblia exalta, né, de maneira muito enfática. É verdade. Show de bola. Vamos descer a ladeira, então, para a gente terminar nossos comentários finais aqui. E você que está assistindo, né? Tá vendo que a live hoje tá tão pesada, pendendo para aquele lado ali, ó, tá pendendo lá, né? Pendendo. O Lucas tem que ficar no meio para tentar dar um equilíbrio. Então, são os extremos aqui, o ruim demais, o bom demais, e o do meio, o Lucas está no meio ali. Tá? O café com leite não fede nem cheira, né? Então se inscreve no canal, compartilha aí, dá o seu like, tá bom? Para poder dar engajamento aí. Bom, vamos fazer nossas considerações finais, e eu queria terminar dizendo um caos, rapidinho, um minuto aqui eu vou contar esse caos. Ontem eu fui na cidade de Pirangi, e pela minha surpresa, nós estamos tentando ali plantar uma igreja, né? E eu cheguei numa casa, tinha 30 pessoas, rapaz, interessadas no evangelho. Uma casa, vocês que são pastores, isso é uma maravilha, chegar numa casa que não tem presença adventista e você ter 30 pessoas lá, né? E aí tinha um rapaz lá, que veio de uma outra cidade, que é o Rosivaldo. E o Rosivaldo foi me apresentar para esse povo, né? E o Rosivaldo, eu conheci ele em 2007, quando eu voltei para a igreja. No dia 7/7/2007, eu fui rebatizado, tá bom? Criei vergonha na cara e Jesus me deu a graça aí, né? Enfim. E aí ele falou assim, olha, eu lembro do Adriano, quando era o ancião Adriano, né? E ele fazia uma coisa muito interessante, que foi muito, muito marcante no nosso distrito, né? E eu lembro aí que quando eu era eletricista encanador, eu cheguei a um momento, né, que eu não tinha muita grana. Aliás, eu nunca tive muita grana, né? Mas alguma coisa eu tinha mão de obra, né? Então, trabalhei sempre na minha vida, eu trabalhei pesado, abrir buraco, quebrar a parede, enfim. E eu falei assim, Senhor, eu quero doar o que eu tenho, né? Então, eu vou trabalhar de segunda a quinta-feira. Sexta-feira, eu vou pegar os meus funcionários, meus amigos que trabalhavam para mim, né? E nós vamos dar estudos bíblicos. Então, eu não trabalhava na sexta-feira, mas desde cedo a gente saía para dar estudo bíblico. Naquela época, estava lançando aquele DVDzinho, Ouvindo a Voz de Deus, sabe? Sim. E eu pirateei. Então, Jesus já me perdoou. Ladrão! Jesus já me perdoou. Jesus já me perdoou, eu tenho certeza. Mas eu fazia pirataria, a pirataria do bem, né? Do Bulhão, DVDzinho do Bulhão, né? E, rapaz, a gente dá... naquela época, 80 estudo bíblico, era muito estudo bíblico, cara. E lembrando aqui, pegando o ponto da lição, né? Então, eu só trabalhava de segunda a quinta
eu tinha 5 funcionários que eram dependentes de mim, família, não trabalhava o sábado, e domingo era o dia de ficar com a minha família, né? No sentido assim, eu não trabalhava, né? Então, Deus me dava tudo o que era necessário, de segunda a quinta-feira, para que sexta eu doasse o dia do trabalho para Jesus, né? Que bem. Então, você que está nos assistindo, brother, se você tem pouco, mas o que você tem, você quer doar para Deus, rapaz, Deus vai fazer muito na sua vida. Então, essas são minhas palavras finais. E você, Luquinhas? Amém, amém. É isso mesmo. E a confiança que a gente precisa ter de que Deus está na condução da sua igreja, de sua obra, e até na lição aí vai falar um pouquinho sobre a questão de como na Igreja Adventista nós temos auditoria, várias avaliações para evitar o máximo que der para evitar qualquer tipo de desvio de recursos. Então, na Igreja Adventista é tudo muito bem esclarecido, qualquer membro pode ter acesso às finanças da igreja. Então, se você tem alguma dúvida sobre alguma coisa, procura o tesoureiro da sua igreja, vai lá na associação, conversa, e você vai ver que as coisas são feitas de maneira transparente, mas não deixe que isso te impeça de ser fiel. Separe ali suas ofertas, separe seus dízimos e seja fiel a Deus, porque você só será beneficiado por isso, aprendendo aí a abnegação, aprendendo a dependência de Deus e confiando de que Ele proverá para suas necessidades. Show de bola. Gustavo, finaliza aí para nós. Muito bom. A gente tem essa mania, pelo menos eu pensava assim, o dia que eu for rico, eu vou ajudar muita gente. Aí o Lucas até hoje não faz isso, viu? Ele é ricão aí. Não dá nada não, viu? Não ajuda não. Eu nunca vou chegar no nível dele, porque eu acho que a minha oferta é da viúva pobre. E às vezes o jovem que está nos assistindo aí, ele está vivendo a fase mais quebrada da vida. Pagar faculdade, tem dinheiro para nada, não sobra nada, às vezes está fazendo um estágio, e a gente pensa assim, poxa, como é que eu vou ser fiel? Mas é exatamente sendo fiel no pouco que você vai ser fiel lá no muito. Eu vejo José, por exemplo, foi fiel no nada, escravo, na cadeia, e Deus depois confiou a ele muitas outras coisas. Isso não é a teologia da prosperidade, isso é fidelidade, é Deus olhando para você, jovem, que está nos assistindo, e pensando assim, poxa, se eu confiar a ele mais recursos, será que ele não vai se perder? Porque no pouquinho ele já está se perdendo. Imagine se eu confiar mais. Agora, quando ele vê que você, jovem, é fiel no pouco, ele fala assim, esse aqui eu posso usar para fazer grandes coisas. Então, vou confiar mais na mão dele e ele vai honrar o meu nome em grandes lugares, em altas posições. Então, esse é meu desejo para vocês aí que estão nos assistindo, né? Que Deus abençoe. É isso aí. Show de bola. Então, vamos terminar com uma bênção sacerdotal aqui, né? De alguém que entende de teologia, nosso convidado especial, Gustavo. Brother, pede a bênção de Deus. Eu vou voltar, mas vocês tratam muito bem os convidados aqui, hein? Não, porque o nível aqui é muito baixo, entendeu? Você do Lucas aí, eu vou falar para você, viu? Eu tô perdido, viu? Tô perdido aqui. Mas meu parceiro, né? Eu não posso reclamar, não. Meu parceiro, viu? É meu parceiro. É ruim, mas é o que tem, né? É isso, ô, Gustavo, obrigado, viu? Obrigado pela presença. Obrigado, pastor Gustavo. Foi um prazer receber você aqui, viu? Valeu, amigos. A honra é toda minha. Vamos orar. Não. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel e a tua fidelidade nos motiva a ser fiéis também. Amém. Sabemos que temos luta, o Senhor conhece a luta de cada jovem que está nos assistindo e eu quero pedir que o Senhor os abençoe, dando a eles a motivação necessária, o amor necessário, o desprendimento para que possa ter um coração liberal em relação aos recursos. Amém. E que eles possam experimentar as bênçãos da fidelidade também. Faça o mesmo com cada um de nós, comigo, pastor Adriano, pastor Lucas. Nos abençoe e nos guarde, abençoe cada um também que está aqui conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, gente. Valeu, Lucas. Obrigado. Valeu, gente. Até a próxima. Por doar a sua beleza para nós. Curte, obrigado, compartilha, comenta, né? Manda para a galera da igreja. Valeu, gente. Um abração. Obrigado. Fomos. Valeu. Aí, olha perto.